Olá, queridos, tudo na paz? Glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Pai Celestial. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus, se fortalecendo a cada dia na palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra para vocês, queridos. É muito forte. Eu estava lendo essa palavra aqui e eu confesso para os irmãos que alegrei muito o meu coração, porque ver o jeito, a forma de Deus trabalhar é maravilhosa. Lá em Romanos 28, 18, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E é verdade, queridos, porque essa palavra aqui é muito forte. Eu quero ler aqui com vocês, para que nós possamos aprender juntos. Vamos lá no livro de Esther, no capítulo 2, a partir do verso 21. Olha só que história maravilhosa, querido, de como Deus trabalha em prol daquele que Ele ama. E o colocou na obra com propósito. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero, ou seja, de assassiná-lo. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Ou seja, Mordecai contou para ela contou para o rei que Mordecai tinha feito. Investigou-se o caso, e o fato era real, ou seja, era verdadeiro. Isso foi, e os dois que tentaram contra o rei, foram pendurados numa forca e enforcados. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. E aí Deus trabalha da sua forma. Deus não trabalha como o ser humano trabalha, ele tem a sua forma de trabalhar, de agir. E aí Deus trabalhando calado, Mordecai sendo ameaçado, porque ali tinha um homem endemoniado, um satanás na vida daquele general Amã, tramava contra a vida de Mordecai só porque Mordecai não se ajoelhava diante dele. Quando ele chegava no palácio, todo mundo tinha que se ajoelhar, mas Mordecai continuava de pé. Jamais, querido, o servo de Deus vai se prostrar diante do homem, jamais. E Mordecai, de forma nenhuma, se ajoelhava e ele estava indignado com isso. E aí o que a sua esposa tramou com a família lá, o que ia fazer? Construir uma forca de 50 metros, de 50 côvados de altura, para enforcar Mordecai. Só que a forca sendo construída para enforcar Mordecai de um lado e Deus trabalhando em prol de Mordecai do outro lado. Porque um dia o rei, por um acaso, e a gente sabe que Deus trata desses acasos, perdeu o sono. E aí o rei, sem dormir, pediu o livro das crônicas para ler. E aí na leitura do livro das crônicas ele percebeu que ali havia um homem que tinha o livrado de ser assassinado. E ele perguntou, o que foi feito a Mordecai? Porque tinha ali o nome de Mordecai, né, nas crônicas. O que foi feito a esse senhor Mordecai? E disseram, nada, nada, rei. E aí o que o rei faz? Não, vamos honrar esse homem. E aí começa a conversar ali, começa a conversar. E nesse momento, queridos, olha só, Deus trabalha de forma maravilhosa. Estava entrando quem no palácio? Amã, o seu general, estava entrando naquele momento para quê? Para pedir justamente ao rei Assuero que enforcasse Mordecai, que ele tinha construído já a forca. E aí quando ele chega, aí o rei Assuero chama ele e fala, Amã, vem aqui até aqui, pediu os servos que o trouxesse. E aí ele fez a seguinte pergunta, o que faria um homem? O que faria um homem ao que Deus quer honrar? E aí Amã, orgulhoso, pensou logo, deve ser eu, não tem outra pessoa que mais importante do que isso, não. Aí ele diz, eu gostaria de ler para vocês, que é para mim não passar nenhuma palavra, porque é maravilhoso demais, queridos. Olha só, lá no capítulo 6, a partir do verso 5, vou ler bem rápido. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar. Eita Deus! E o cavalo em que o rei costuma andar montado. Olha só. E tenha na cabeça a coroa real. Eita Deus! Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei. E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai. Eita, glória a Deus, aleluias, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo
tudo quanto tu dissestes. Oh, irmãos, é maravilhoso. Glória a Deus. Se você não leu essa palavra, se você não conhece, leia a palavra, leia o livro todo, que é maravilhoso. E aí, para resumir, eu sei que essa forca, queridos, ficou preparada ali, e a Amã teve que andar com Mordecai pela praça, e enchendo de honra. E aí, nesse inteirinho, Esther chama o quê? Esther pede ao rei que chame Amã para uma festa. É o convidado especial dela, porque ele estava tentando matar os judeus. Ele já tinha feito um edito lá, um decreto, que todos os judeus iam ser assassinados. E aí Esther estava lá no jejum, preparando para que essa trama fosse desfeita. E a mãe está no palácio, e para resumir, ele tenta agarrar Esther para pedir perdão, que isso, não foi aquilo. E quando o rei Assuero entra no palácio, vê ele deitado no divã, quase se deitando em cima dela, porque queria a ajuda dela, e o rei fica indignado. Mas o que está acontecendo? Ele vem pegar a minha esposa dentro da minha casa, na minha presença, e fica revoltado. E aí, para resumir, o servo que estava ali na presença disse: ó rei, tem uma forca preparada ali do lado do palácio. E o rei Assuero, indignado com Amã, então leve o enforque. Oh Deus! Queridos, não te preocupes. Se estão se levantando contra você, se estão tentando contra a sua vida, não se preocupes. Do outro lado tem um Deus poderoso que está fazendo muito melhor para você. Ele há de te dar o livramento, ele há de te dar a vitória, ele há de te abençoar. Amém? É uma palavra maravilhosa, querido. Ou seja, Mordecai sendo preparado para uma forca e Deus preparando para ser honrado. E aquele que tentou contra a vida dele com essa forca foi enforcado na própria forca. Glória a Deus. Assim Deus faz, querido. Então creia nesse Deus. Continue aí no seu propósito, porque Deus te chamou porque tem um propósito na sua vida. Deus nos chamou porque tem propósitos conosco. Amém? Fica esse vídeo, fica essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Se gostou, deixa o seu like aí, deixa um comentário, se inscreva no canal. Você é nosso convidado todo especial. Amém? Fiquem na paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.